Vamos todos cantar de coração. Fala, torcida vascaína, beleza com vocês? Aqui é o João Pedro falando sobre o confronto de hoje. Vamos começar o nosso canal, o primeiro vídeo, falando sobre o confronto de hoje à noite, Vasco e Botafogo, 9h30, São Januário. É um clássico da amizade, né? É como é conhecido pela população, pela maioria, mas que divide muitas opiniões sobre o atual momento dos clubes, e aí nós vamos comentar sobre isso no decorrer do vídeo, fechou? Vamos começar. Vamos comentar sobre o histórico sobre o confronto de hoje. É um confronto que já tem o seu certo favorito, né? Pelo momento de cada um dos clubes. O Botafogo chega numa boa sequência. Ganhou do Juventude por 3-1, ganhou da LDU, perdeu para o Palmeiras, mas num jogo muito acirrado que foi decidido num erro. Perdeu para a LDU, mas num detalhe jogou bem, mas ganhou na ida. É um time carrasco, é difícil de jogar, mas o Vasco, que não vem de uma sequência muito boa, o Vasco vem de uma derrota para o Corinthians, derrota para o Juventude, uma goleada que foi unânime em cima do Santos. Então, o torcedor está dividido, não sabe o que esperar com as escalações do Diniz nos últimos jogos, um pouco ousada, colocando jogadores adaptados, improvisados na posição, botando o Hugo Moura de volante, descendo para zagueiro, descendo o Nuno depois de algumas substituições de ponta para volância, que nem o jogo contra o Juventude. O Vasco terminou a zaga com um volante e um lateral, com o Hugo Moura e o Vitor Luiz. Isso preocupa o torcedor vascaíno para o confronto de hoje, que a equipe do Botafogo é um time muito organizado, com um time forte, sólido e que vem se aprimorando ao decorrer dos jogos. Mas a expectativa do torcedor, que é o diferencial em São Januário, é a torcida. Torcida vascaína, sempre apoiando, batendo recordes atrás de recordes, time passando por um momento difícil, mas ainda assim mostrando sua verdadeira força. Vamos agora comentar sobre o tamanho de cada um, conquistas, confronto direto. E começando pelos confrontos, na história tiveram 322 jogos entre Vasco e Botafogo, com 90 triunfos do Botafogo, 96 empates e 136 triunfos do Vasco. É até engraçado eles quererem se comparar com o Vasco, já que parece que o título deles é o empate, não a vitória. Não é que falta um pouco para eles alcançarem ainda o Vasco em vitórias. Mas em títulos, o Vasco e o Botafogo se igualam em uma Libertadores. O Botafogo voltou a ganhar alguma coisa depois de vários e vários anos. Se não me engano, o último título de expressão havia sido o Campeonato Brasileiro de 1995. E o Vasco foi acumulando títulos nesse período, enquanto o Botafogo mofava na geladeira do futebol brasileiro. O Vasco conquistava, já tem uma Libertadores, 4 Campeonatos Brasileiros, enquanto o Botafogo apenas 3, foi ganhar um ano passado. E rebaixamentos, o Vasco tem 4, o Botafogo tem 3. O primeiro acontecendo em 2002, o segundo acontecendo em 2014 e o mais recente em 2020, com o Botafogo subindo em 2021 como campeão. O Vasco caiu pela primeira vez em 2008, com São Januário lotado, última partida de Edmundo, a torcida apoiando mesmo após o rebaixamento. 2013, um dos piores Vascos da história. 2015, Vasco caiu logo após voltar para a primeira divisão, fez uma campanha horrível no primeiro turno, terminando com 13 pontos. Conseguiu uma reação com o Jorginho no final do campeonato, mas nada que salvasse, terminou com 41 pontos e foi para a Série B novamente. E em 2020, com um ano bem difícil, começando com muitas irregularidades, começando o ano na liderança do campeonato nas primeiras rodadas, mas o time não conseguiu manter e caiu de produtividade e acabou sendo rebaixado praticamente com 100% de antecedência na penúltima rodada contra o Corinthians, no empate em 0-0 na Neoquímica Arena. Mas, continuando a galeria de títulos, o que hoje é o confronto válido pela Copa do Brasil, o Vasco já ganhou em 2011 em cima do Coritiba, com um jogo de 2-2 na ida em São Januário e 3-2 no Couto Pereira. Com o Botafogo nunca tendo ganhado essa competição, é um clube alérgico à Copa do Brasil, que nunca foi visto ganhar essa competição. É um clube que tem descoberto como ganhar títulos novamente, além do Campeonato Carioca até um certo tempo, né? Já que os próprios diziam que ganhar o Carioca era a Champions para eles. Então, este é o nível de Vasco e Botafogo.
O momento é um pouco diferente, né? O Vasco não tem tido muita expressão nos últimos anos, tem um time um pouco mais difícil que o Botafogo, um pouco mais desequilibrado, inconstante, irregular, mas que mesmo assim bateu de frente inúmeras vezes com o Botafogo. No Campeonato Carioca, no início do ano, o Vasco ganhou de 1-0 do Botafogo com um time misto e adaptado. Para o Campeonato Carioca, o Botafogo não joga geralmente o Campeonato Carioca com 100% dos titulares, não é mesmo? No Campeonato Brasileiro, o Vasco no último confronto de 2024 perdeu para um time do Botafogo, que estava embalado com a conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, que estava a caminho. E no início do ano goleou por 4-2, com um time fraco, patético, com Praxedes e jogadores deste nível, e mesmo assim conseguiu golear o futuro campeão da América. Isso diz muito sobre a força do Vasco, independente do seu momento, com seus rivais que acham que momento é tamanho, e não é bem assim que as coisas funcionam. E eu quero saber o que você, torcedor, vai achar do jogo de hoje, qual é o placar, qual é o seu palpite. Quero saber, deixa aí nos comentários. Forte abraço.